Está conosco o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni. A gente vai falar sobre os ataques do Irã contra Israel, sobre a expectativa de uma retaliação israelense, os esforços mundiais para que não haja uma escalada na violência e, claro, sobre a situação dos brasileiros na região. Embaixador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, é um prazer estar com vocês, com seus espectadores e seus ouvintes. Começando então pelos brasileiros, há algum tipo de alerta emitido à população brasileira que vive no Irã? Não são poucos, né? E a expectativa de que possa haver a retirada dessa população no caso de uma escalada, embaixador? Olha, nós temos que nos preparar para tudo, principalmente porque as coisas estão mudando a cada hora e nunca se sabe o que é preciso fazer. Mas a embaixada tem que ter um plano de evacuação pronto e, no caso da nossa embaixada, nós temos o adido de defesa com a nossa atitância, que é o responsável por isso. Então, não só os planos de eventual evacuação foram atualizados, como foi criado um chat WhatsApp que congrega todos os brasileiros que estão aqui no Irã. E conforme os acontecimentos intranquilizam as pessoas, mais acessam esse chat, fazendo perguntas e também atualizando seus dados ou acrescentando mais nomes. Então, nós estamos todos prontos para qualquer tipo de possibilidade e o que foi muito positivo, o nosso adido de defesa teve um briefing ontem com a Guarda Revolucionária e justamente para pedir apoio, no caso de termos que evacuar brasileiros, e recebemos todas as garantias, assegurando que o Brasil é um parceiro de 120 anos de relações diplomáticas, que sempre tivemos um relacionamento cordial, e se for necessário alguma ajuda e providência, que podemos contar com ela. Hoje são quantos brasileiros no Irã, embaixador? Bom, nós estamos trabalhando com um número entre 150 e 180, porque nós temos aqueles que são, digamos, os brasileiros efetivamente residentes aqui, que votam nas eleições, etc. Mas quando você tem que programar uma evacuação, você tem que contar a família, né? A mulher, os filhos, etc., que nem sempre são da mesma nacionalidade. Então, nós estamos trabalhando com um número de mais ou menos 150 brasileiros. Agora, muito poucos manifestaram o desejo de voltar para o Brasil. Quer dizer, preferem aguardar os acontecimentos e eu acho que só no caso de algo muito sério vão decidir por pedir repatriação. E aí, com base nesse número, porque hoje os aeroportos estão abertos, os voos estão funcionando. Agora, um dia e meio atrás, eles já tinham fechado, as coisas estão mudando tão rapidamente a cada hora que nunca se sabe o que pode acontecer. Então, nós estamos atualizando os planos e amanhã de manhã vamos ter uma reunião grande na Embaixada da Argentina, aí com todos os latino-americanos, para ver a situação de cada um e, na hora, se houver uma emergência, podemos todos nos contatar rapidamente e acertar como é que vai ser o processo, se for, lamentavelmente, infelizmente, necessária a evacuação. Importante essa reunião, portanto, embaixador. Agora, do ponto de vista de rotina, o senhor falou que a coisa muda muito rapidamente, né? Está tudo funcionando plenamente? Qual é o tamanho do sinal de alerta? E pelas conversas todas e pelo andamento da situação, dos acontecimentos, por aquilo que o senhor acompanha de perto, uma chance real de essa situação ganhar uma outra proporção, qual é exatamente? Uma outra gravidade, não tratando agora a situação como menos grave, mas que a coisa escale mesmo. Bom, eu estou aqui no meu quarto posto consecutivo como embaixador. Eu já fui embaixador primeiro na Nova Zelândia, depois na Turquia, o último foi a Eslováquia. Agora, nada se compara com a complexidade do Irã, porque você não tem só o governo
digamos, oficial, nos ministérios, as autoridades com as quais nós dialogamos normalmente, do ponto de vista diplomático, mas você tem um outro canal paralelo, por exemplo, a Guarda Revolucionária tem mais efetivos e tem mais importância até do que as Forças Armadas normais. Aí você tem uma outra estrutura religiosa, com todas as suas ramificações, e aí tem uma outra de segurança que permeia tudo, de modo que você imagina a dificuldade que é para o embaixador ter que acompanhar e avaliar e ter informações de todos esses canais diferentes. E você tem uma outra complicação que acho que ainda mais dificulta ainda mais as análises, que são esses proxies, né? O Irã trabalha com o Hamas, trabalha com o Hezbollah, trabalha com os Houthis, que não são estados, mas que têm forças capazes de intervir numa crise e, eventualmente, provocar reações que você nunca pode prever que tipo de reações podem ser. Eu também, pessoas que têm uma vontade ou uma capacidade de intervir até com o sacrifício da própria vida, com comandos suicidas, de modo que eu acho que as coisas que, perdendo o controle, você nunca pode saber exatamente o grau de envolvimento desses atores todos numa crise que venha a envolvê-los. E você tem, então, várias fontes de informação, vários canais decisórios, e aí tudo vai depender um pouco como elas vão se interagir. Era sobre isso que eu queria perguntar mesmo, com relação aos canais de informação e como é que a população é informada nesse momento, porque nós tivemos, logo depois do ataque, o governo tratando essa ofensiva contra Israel como uma ação muito bem sucedida, e na sequência, como é que a população é informada sobre o que está acontecendo, como agir daqui para frente, como é que essas informações chegam ao senhor também, porque o senhor está dividindo com a gente, compartilhando essa dificuldade, né, em colocar todas as informações no papel e distribuir para as pessoas que o acionam, que o procuram. Como é que essas informações chegam ao senhor também e à população em geral? Bom, nós temos um corpo diplomático aqui muito unido, né? São mais ou menos 190 países que têm representação aqui, países ou organizações internacionais, e mais ou menos 150 assim, de razoável importância. E nós nos encontramos frequentemente e trocamos informações, e é muito importante para nós ouvir os nossos colegas. O nosso grupo ibero-americano, por exemplo, é muito unido e nós, frequentemente, estamos com reuniões com eles. Então, esse é um canal de informação. Aí você tem os contatos que nós temos, né? Nós acabamos de celebrar 120 anos de relações diplomáticas. O Brasil tem um comércio com o Irã de bilhões. Nós tivemos agora, no mês passado, um recorde de turistas iranianos que vão ao Brasil e são uma fonte de divisas importante. Nós temos uma simpatia deles, que é uma coisa também muito importante. Nós somos muito privilegiados. O Brasil, então, tem uma posição mais ou menos tranquila em relação a outros, claro, nem se compara o grau de dificuldade do meu colega alemão, do meu colega suíço, do meu colega britânico, do meu colega francês. Em relação ao Brasil, eu acho que se um país, se você for medir riscos de países, eu creio que nós estaríamos entre os países de menor risco por esse grau de amizade e interação com o Irã. Bom, aí você vê os comportamentos na rua, né? O povo aqui é um povo muito nacionalista, o governo também sabe trabalhar com isso,
e eles saem às ruas, fazem manifestações, etc. E realmente, depois do ataque do Irã com os drones e mísseis, houve uma espécie de uma euforia, mas o governo, a chancelaria daqui, o Ministério das Relações Exteriores daqui, convocou o corpo diplomático e fez um briefing, o ministro das Relações Exteriores, muito moderado, assinalando que tinha sido um ataque de legítima defesa, então previsto pelas normas internacionais, limitado, não atingiu nada de mais importante, não causou mortes, e que o governo, então, dava assunto por encerrado. Então, houve um momento assim de certo alívio das tensões. Primeiro, o governo desestimulou grandes manifestações e pediu comedimento, ao contrário do que costumava fazer em outras circunstâncias. Os jornais que são controlados pelo governo, jornais de língua inglesa, que nós temos acesso, também as manchetes eram manchetes bem mais moderadas, muito apelo aos Estados Unidos para que atuassem no sentido de evitar que Israel voltasse a retaliar. E então houve momentos assim de tranquilidade, os voos retornaram, o aeroporto começou a funcionar de novo. Aqui a última notícia de que Israel então está preparando uma retaliação contra o Irã. Então toda aquela tranquilidade também passou, então em questão de horas nós passamos assim, de tensão para alívio e agora tensão de novo na expectativa do que vai acontecer com a reação, como será essa reação, se será uma reação pontual, medida e ponderada, ou se os radicais israelenses vão impor suas vontades e, eventualmente, vamos ter uma escalada aí que ninguém pode prever onde vai chegar. Vamos conversando com o Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil no Irã. Embaixador, não é novidade que o Brasil vive um momento diplomaticamente delicado com Israel, né? O embaixador de Israel aqui no Brasil reclamou da demora para que o Brasil condenasse o ataque iraniano. No final das contas, a condenação veio ontem por meio do chanceler Mauro Vieira. Talvez uma condenação a contragosto, né? Sem tanta convicção, mas veio. Essa nota da chancelaria brasileira, do Itamaraty, deixa em que pé a relação do Brasil com o Irã? Olha, o que acontece é que o Brasil tem uma posição de princípio contra qualquer tipo de ataque, qualquer uso da violência, qualquer uso de meios que não sejam os meios diplomáticos. Vocês devem ter ouvido o nosso chanceler Mauro Vieira explicando que a primeira manifestação foi uma manifestação ainda sem muito conhecimento do que estava acontecendo, simplesmente mostrando a apreensão, mas era um pouco já quase que uma manifestação que talvez não tenha deixado claro, porque é tão óbvio para nós em todas as manifestações que tudo que sai fora do diplomático, tudo que sai fora das Nações Unidas, toda a intervenção armada não autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU é condenada por nós. Isso é quase que um mantra, né, da retórica brasileira em relação a qualquer caso. Então, isso vale também para o Irã. Evidentemente, já estava embutida na nossa declaração, mesmo que, claro, eu compreendo a posição do embaixador de Israel, ele gostaria de uma coisa muito mais veemente, mas o Brasil também quer se manter em uma posição de poder também influir, poder interagir com as partes e tentar
sempre dar uma colaboração para que os ânimos se acalmem. Então, qualquer manifestação muito assim exagerada pode não ser contraproducente. Entendo que o embaixador de Israel preferisse algo muito mais violento. Agora, a gente já via com os problemas com Israel, uma guerra, uma crise retórica assim, que teve momentos mais delicados, e o Brasil preferiu manter a tranquilidade, esperar as coisas acalmarem, e graças a isso nós praticamente deixamos de lado aquele período de desentendimentos mais sérios com relação a Israel. E nós temos um relacionamento tão profundo, tão íntimo, tão histórico e tão confirmado por atos e fatos e comércio e posições, etc., com Israel, que acho que isso que tem que prevalecer nessas horas. Embaixador, um pouco mais cedo nós trouxemos aqui informação de que o Irã deve responder qualquer ação contra os seus interesses, e essa frase veio hoje com o presidente Ebrahim Raisi falando claramente, tenho aqui as aspas, em que ele declara categoricamente que a menor ação contra interesses iranianos certamente será recebida como uma resposta severa, generalizada e dolorosa contra qualquer perpetrador. E isso nos deixou ainda mais em estado de alerta, imagino que os senhores também. O que pode impedir nesse momento? Evidentemente, é claro que se Israel não fizer nenhum movimento, isso impede qualquer reação nova por parte do Irã, mas o que mais pode impedir esse novo capítulo? Conversas, o campo diplomático ainda resolve, outros países que têm papéis importantes, Estados Unidos, China, por exemplo, o que o senhor analisa a respeito disso? Tudo isso junto, porque eu acho que temos que combinar todos os esforços. Eu realmente ontem, também dando entrevistas, eu tinha salientado que esse briefing, essa declaração da chancelaria iraniana, do governo iraniano, que eles davam o caso por encerrado. No momento, então, que foi um ataque muito limitado, há inclusive versões de que esse ataque foi deliberadamente calculado para não ter maiores reações e impedir uma reação violenta por parte de Israel. Isso abriu uma chance de paz, uma chance de diálogo. A retórica aqui, os jornais baixaram o tom, o governo baixou o tom, e aí, de repente, essa decisão de Israel de retaliar trouxe de volta essa retórica que vocês acabaram de mencionar, de um presidente Raisi, que estava muito quieto, moderado, um pouco esperando as coisas acalmarem, voltar a essa retórica bélica. Bom, eu acho que agora tudo vai depender de como Israel vai reagir. Tá? Você tem cenários possíveis, quais seriam as possibilidades de retaliação, se vai ser uma reação muito violenta, alguma coisa cirúrgica, alguma coisa que seja mais ou menos só para... Bom, o Irã achou que com os ataques as coisas tinham ficado quites. Afinal, o consulado deles em Damasco foi atingido, né? Houve uma violação do direito internacional, da Convenção de Viena, segundo eles, e a reação deles teria sido relativamente mais moderada do que foi o ataque israelense. E aí, essa manifestação de que julgava, então, que as coisas poderiam, então, agora ficar como estão, abriu uma esperança de que agora as Nações Unidas, através dos seus mecanismos, pudessem voltar a ter interferência nos destinos dessa crise, e isso era o que nós estávamos mais ou menos prevendo até ontem. Tanto que nenhum brasileiro manifestou desejo de voltar, não sei, um ou dois jogadores de times que ficaram mais apreensivos,
mas a grande maioria não, e se quisessem também sair do país, poderiam ter saído pelos aeroportos que estavam abertos. Quer dizer, hoje nós estamos de novo sob tensão, porque não se sabe qual vai ser a reação, aí, dependendo da reação, não se sabe qual vai ser a contrapartida iraniana, não se sabe se os proxies, os Houthis, os Hamas, Hezbollah vão intervir e como, não se sabe também e se deseja que haja um papel moderador, apaziguador de outros países, e principalmente Rússia e China, que tem maior capacidade de influir nos acontecimentos, mas o que se desejaria é que as Nações Unidas voltassem a ocupar o espaço que lhes cabe para atuar em crises internacionais. Aliás, essa foi uma das finalidades, né, para a qual foi criada o Organismo das Nações Unidas. Embaixador, a gente agradece demais. O senhor concedeu uma parte do seu tempo para a Band News FM, para o ouvinte da Band News. Nosso tempo está esgotado também. Eu só vou pedir para que o senhor satisfaça uma curiosidade pessoal nossa aqui. A Embaixada do Brasil tem bunker? Aliás, o Irã tem bunkers, a exemplo de Israel, espalhados pelo país. O Irã é um país que passou por uma guerra contra o Iraque que resultou em 1 milhão de mortes. É um país que tem uma relação tensa com os vizinhos. Como é que funciona esse sistema de proteção por aí? Bom, eu acho que se você pegar o país, o Brasil, como exemplo, você vai ter uma coisa muito diferente, né? Todas as outras embaixadas têm, ou tem bunkers, ou tem polícia diplomática, ou tem tudo, né? E nós temos uma espécie de política de braços abertos, né? Eu, diariamente, ao chegar na embaixada, ao sair para o almoço, ao voltar e ao sair daqui, eu tenho centenas de afegãos na frente da embaixada, me fazendo apelos para os vistos humanitários, etc. E a gente evita chamar a polícia, evita qualquer tipo de coisa que seja mais violenta. Os outros países todos têm os seus bunkers, têm as suas proteções, e nunca aconteceu nada que nos conduzisse a mudar de ideia. O Brasil é um país pacífico, eles nos respeitam, e acho que o exemplo que nós temos dessas cenas diárias dos afegãos em frente da embaixada mostra como é o nosso, qual é a nossa vantagem em relação a outros países que têm problemas de segurança muito maior do que os nossos. Mas nós temos o nosso adido de defesa, ele faz todos os planos de contingência e, se precisar de alguma providência, estaremos todos prontos para tomar as medidas de proteção que se fizerem necessárias. Essa pergunta acabou levando a um outro tema que nos interessa demais, porque os afegãos que chegam ao Brasil têm dificuldade, né, de acolhimento muitas vezes. E esse ponto citado pelo senhor nos chama muito a atenção, né? Como resolver, como eventualmente conseguir acolher essas pessoas e permitir que elas viajem ao Brasil, que elas recebam, né, essa documentação para poder seguir ao Brasil? Bom, então, essa é aquela um pouco, né, você às vezes tem que pagar o preço pela sua simpatia, né? Eu, às vezes, converso com os representantes da Organização Internacional de Migrações, dizendo, olha, vocês deveriam nos ajudar a pelo menos, controlar esse fluxo enorme de afegãos que vêm nos pedir visto, fora das normas, das regras que foram estabelecidas. Nós estabelecemos regras muito liberais, uma portaria 24, que praticamente atendia todos os afegãos. Depois vimos que isso não estava dando muito certo, porque eles chegavam ao Brasil, tinham problema da língua, não tinham emprego, não tinham moradia. Então, você precisava mudar isso. E desde outubro do ano passado, nós substituímos então a portaria 24 pela portaria 42, que estabelece que, a partir de então, os afegãos eles precisam pleitear vistos
através de uma instituição humanitária que garanta isso e evite que fiquem alojados em Guarulhos sem condições mínimas de vida digna. Bom, esses afegãos, eles não se conformam com isso porque eles acham que o Brasil pode aceitar pedidos de visto a qualquer momento. E essas pessoas a quem eu recorro dos órgãos internacionais me pedem, por favor, embaixador, todos adoram o Brasil, o sonho dos afegãos irem ao Brasil. Quer dizer, no fundo, nós somos penalizados por essa política, sim, liberal, mas é assim que nós somos, eu acho que é assim que queremos ser. E o que estamos fazendo agora é o seguinte, tentando convencê-los de que nós estamos agora processando ainda centenas de pedidos de visto que não foram processados, além dos já de milhares que já foram, e os afegãos já estão no Brasil, e esse assunto, com relação a eles, está encerrado. Mas nós ainda temos algumas centenas, e estamos tentando convencê-los que estes é que são atendidos agora, e os próximos pleitos serão feitos quando o governo brasileiro regulamentar essa portaria 42 e fizer o credenciamento das instituições humanitárias em condições de atuar como intermediários dos pedidos de visto humanitário para afegãos. Essa aqui é a situação no momento. Hoje tivemos uma reunião justamente para tentar divulgar isso por WhatsApp, pelo site da Embaixada, pelas mensagens que temos na frente dos portões, mas é duro, pela primeira vez, eu acho que o Brasil está vendo que está trabalhando com uma nacionalidade muito peculiar. Nós estamos acostumados a acolher haitianos, venezuelanos, pessoas assim com uma cultura mais parecida com a nossa. Não com uma cultura tão diferente e tão sofrida e tão persistente em querer o visto. Então, é um desafio muito grande e esse talvez seja o meu maior desafio como embaixador aqui do Brasil no Irã. Agora tem esse outro, porque é um conflito seríssimo, né, que pode desencadear em algo muito mais sério, mas é para vocês também verem que a vida diplomática não é tão assim agradável como alguns pensam, né? E pelo contrário, nós estamos sujeitos a muitas tensões, as famílias, os riscos, e nós temos que estar sempre informados para poder justamente atuar num caso de necessidade. E que trabalho, e sobretudo nesse momento. Embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, muitíssimo obrigada pela entrevista, por conversar conosco. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado e eu saúdo a todos os espectadores de vocês. Eu sou um fã do programa, seu, do Megali e de todos mais. Então, minhas recomendações a todos aí. Muito obrigada, embaixador. Obrigada e um bom dia, bom trabalho. Obrigado para vocês também. Obrigada. E amanhã com reunião importante entre os embaixadores. Com isso eu não tava, fiquei surpresa. E olha, a entrevista é assim mesmo, gente. Às vezes a gente vê na estrada, lá a gente vê uma trilha, que, né, tá atraente, a gente entra lá para ver no que dá. Não, e é um assunto super importante esse dos afegãos em São Paulo que chegam aqui, né? E são centenas, imagina a realidade, chegam ali na porta da embaixada, já estão na condição de refugiados no Irã e aí tentando virem ao Brasil. O embaixador está conosco aí. Embaixador, um abraço para o senhor. Até Obrigada, a próxima. Embaixador, até. Dispensado. E ó, Sheila, o evento lá